Fala, protagonistas! Aqui é Elton Deretti e aqui vamos começar mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, empreendedorismo e de negócios. Estou aqui com meu irmão, Thiago Savoldi. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, irmão? Tudo bem também. Tudo bem mesmo? Tudo bem, ansioso pelas conversas de hoje. Gente, vou já de antemão pedir, encaminhe esse episódio para os seus companheiros de firma, a turma do futebol, os vizinhos, porque hoje é um tema que abrange para todo mundo. Todo mundo precisa aprender sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Nós estamos com uma especialista. Já já o Thiago vai apresentar. Antes de mais nada, posso fazer o merchan primeiro, Por então? favor. Para depois a gente já engatamos favor, primeira, a gente segunda, já vai terceira e embora. vamos que vamos. Justo. Então tá bom. Para falar aqui, vocês já conhecem, mas vamos reforçar. Nossa patrocinadora está sempre conosco aqui no podcast, nos episódios, a Fader Estratégias Internacionais. Para quem não conhece, a Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas e marcas na exportação e na importação. Então, se esse é o seu momento, ou o momento da sua empresa ou da sua marca, procura a Fader no @Fader Internacional ou no 47 30 35 2400. Eles são mega especialistas em internacionalização de marcas, em exportação. Eu tenho certeza, garanto para vocês, que o time da Sheila e do Thiago vão ajudar vocês muito, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Quem que está conosco Nossa hoje? convidada de hoje é palestrante e treinadora de pessoas, tem graduação em marketing, MBA em gestão de negócios. Ela é professional em self-coach, leader coach e analista comportamental. Tem mais de 22 anos de experiência na gestão de pessoas e atendimento de clientes. Coach e mentora de desenvolvimento de carreira para gestores de equipe. Integra o corpo docente do IBMEC para cursos em company. É treinada em conversas cruciais pela Vital Smart, praticante e disseminadora da comunicação não violenta. Tem uma frase aqui que eu achei muito legal. Acredita que reconhecer a dor do outro faz você entrar em contato com a sua cura. Ela trabalha focada no bom humor, na simplicidade e na objetividade da comunicação. Super bem-vinda, Patrícia Capeluto. Obrigada, Aê. gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei o convite. Muito bom, obrigado Maravilhosa. mesmo. A gente sabe que a agenda não é fácil da Patrícia. Temos Diretamente do Rio para cá. diretamente conseguimos do fechar Rio essa de agenda. Janeiro. E a Patrícia é a indicação da audiência. A Patrícia foi Verdade, indicada, bem lembrado, bem super lembrado. bem indicada. A gente tinha se preparado para conversar aqui, mas nos bastidores a gente teve uma conversa que eu fiquei muito curioso para saber como foi treinar 1000 pessoas online ao mesmo tempo. Ah, moleza, né? Facílimo. Isso aconteceu no início da pandemia. Pandemia, né? Aquele primeiro momento que todo mundo não sabia o que fazer, em pânico. Empresas de varejo com as lojas fechadas. E aí uma empresa me chamou para uma palestra. Pediu se podia fazer uma palestra online. E todo mundo em home office, inclusive as vendedoras de loja, né? Nossa. E tinham 1000 pessoas online. E eu lembro que eu falei sobre gestão de emoções em tempos desafiadores, para dar um pouco mais de clareza. Na pandemia, a gente viu como uma espécie de luto, né? A Sim, gente perdeu a certeza sim. de tudo, não tinha mais certeza de nada. Justo. E foi incrível. Foi incrível. Foi, assim... Eu não consigo imaginar 1000 pessoas ao mesmo tempo. Nem E eu. falando de gestão de emoções. Não, né? e num momento onde tudo era dúvida, né? E eu lembro que eu até tirei, né? A gente fez no Zoom, e eu tirei a fotinho, que é número de participantes. Falei, não, deixa eu tirar a foto, pra ninguém falar que é mentira. Porque tinha 1000 pessoas online. Nossa, genial, Muito genial, legal. genial. E você tem um tema que você aborda muito, que são as conversas difíceis, Isso. né? E a gente fala muito aqui ao longo dos nossos episódios o quanto é importante a gente desenvolver essa habilidade ou esse conforto de ter essas discussões, esses temas, trazer os temas difíceis para a mesa, seja no mundo corporativo ou na vida pessoal, né? Porque os momentos permitem, né? Como é que você vê hoje, que treina aí várias empresas, faz várias palestras, essa maturidade vem melhorando, a gente vem conseguindo, ou você ainda acha que a gente aqui dentro do Brasil tá precisando, ainda tá engatinhando, assim? Tá, eu acho que não tem um único padrão. Ah, tá melhorando, tá piorando. Eu atendo muitas empresas, varia de empresa para empresa. Certo. O que acontece? Às vezes tem algumas frases feitas que pessoas dizem para as outras para ajudar a melhorar a comunicação. Como, por exemplo,
Você tem que ter empatia, você tem que escutar o outro, você tem que se colocar no lugar do outro. Todo mundo sabe que isso é importante, só que na hora do vamos ver, falar isso pro outro não vai ajudar nada. Porque cada um tá querendo cuidar do que é importante para si. É igual ir pra academia todo dia, né? Todo mundo sabe que precisa, só que é outra coisa. Tem que ter empatia, não tem que nada. O que eu sempre prego é assim, tudo é escolha. Boa. Eu dizer que você tem que alguma coisa não vai fazer, né? Tudo é escolha. E aí quando eu falo, gente, não tem que nada aqui, o que eu pretendo sempre responder outras perguntas. Quando eu não tenho empatia, por que eu não tenho? Boa. Quando eu não quero escutar o outro, por que eu não quero escutar o outro? As conversas se tornam difíceis por alguns motivos. Muitos a gente não tem consciência. Aqueles óbvios, assim, a pessoa é grosseira comigo, aí eu não quero conversar. É o óbvio, mas às vezes tem muita sutileza. Uhum. A coisa fica difícil sem nenhum ser grosseiro, sem nenhum fazer, né? Mas por que fica difícil? Então, é importante trazer a consciência. Boa. As armadilhas que a gente cai sem nem perceber, que nos fazem entrar em conflitos ou criá-los, quando você vê, já foi. Então, na tomada de consciência, geralmente as pessoas falam assim, eu faço isso. Bem-vindo ao time, todo mundo faz. Boa, boa. Qual que é o principal eu faço isso, assim, que você identifica nesse processo de comunicação? Olha, existem algumas armadilhas. Eu elenquei não, né? Assim, eu chamei de armadilhas. Tem gente que chama de outras coisas. 4. E geralmente eu faço isso para as 4. Porque todo mundo faz. E muitas vezes a gente não tem consciência. Por exemplo, quando a gente começa a ter uma conversa difícil, todo mundo tem 3 perguntas em mente. A gente quer saber quem tá certo, quem tá errado e de quem é a culpa. E minha que não é. De quem é a culpa que não. não... A gente vai discutir isso? Não. A gente tá tentando provar. Quem tá certo, claro que sou eu. Quem tá errado, claro que é você. E de quem é a culpa, claro que é sua. Minha. Só que você tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Justo. Acabou. Justo. A gente não vai ter um diálogo saudável assim. Não vai. E aí, quer dizer, isso eu botei num bloco só as armadilhas. Tá? Mas assim, tem 4. A gente acha que discute em cima do que está certo e do que está errado. Que as conversas difíceis giram em torno de quem tá certo, o que está certo, o que está errado, quem está certo, o que está errado. Só que elas giram em torno de percepções e valores que podem ser conflitantes. Não é sobre a verdade, é sobre o que é importante para cada um. Boa. Esse é um ótimo ponto. Porque, essa é forte, hein? Porque pensa, nesse prisma, nesse caminho, a percepção ela é tão ou mais importante do que a verdade nesse caso. Porque é como é percebida a situação, como é percebida essa conversa difícil, como é percebida a atuação ou a atitude da outra pessoa, independente, inclusive do motivador, Sim. do porquê. Eu digo o seguinte, percepção, interpretação e objeção não tem errada, cada um tem a sua. Exatamente. E aí não dá para discutir Mas em cima a gente quer que tenha uma certa e uma errada, né? Claro. Assim, aliás, eu quero que você perceba a mesma coisa que eu. Isso. E concorde. Exato, e concorde. Concorde. Concorde, por favor. Teve algum episódio aqui que a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre essa escuta das pessoas, e a percepção ótima que eu tenho é que a gente gosta de ouvir outra pessoa para respondê-la, né? E não para entendê-la. Então, deixa eu te ouvir aqui, fala o que você tem que falar, porque eu já estou preparando alguma coisa para te responder. Isso é um erro de escuta, né? Porque o que é escuta? É eu escutar você, né? Assim, meio que óbvio, é a escuta. Só que você está falando, eu já começo a pensar se eu concordo, se eu discordo, o que eu vou responder em seguida. Eu já não estou mais com foco em você. Uhum. Eu estou com foco em mim, minha cabeça está assim. E a gente perde qualidade de escuta real. E aí eu pergunto, em que momento a gente aprendeu que tem que estar com a resposta pronta? Em que momento? É meio que de uma defesa nossa, né? Eu ia dizer, é uma autodefesa, né? Você já começa, especialmente no ambiente de trabalho, e se o tema é um tema mais delicado, a pessoa eu acho que ela entra nessa vibe e a pessoa me coloca junto, Sim. né? Porque você está meio que buscando uma autodefesa. Sim. Né? E eu percebo, aí quero ver se faz sentido, acho que a maturidade ela vai
e a experiência, a maturidade, ela vai deveria ir diminuindo esse tipo de autodefesa. Porque com o tempo, e a gente fala muito disso, assim, a gente precisa entender que não tem posição que não tenha vulnerabilidade. E não tenha profissional que não tenha vulnerabilidade. É normal tudo bem não saber tudo, e tudo bem errar. Né? A questão toda é que você não pode querer sempre estar certo forçando a barra. Né? E acho que com o tempo, talvez no começo você tenha o teu receio de errar e de não estar certo, e de ser, entre aspas, o culpado, é maior. Com o tempo você diz, tá bom, eu entendo que faz parte do jogo, e talvez você comece a ter menos essa autodefesa tão imediata. Faz sentido? Você enxerga isso no teu dia a dia, nos coaches que você faz, ou não? Faz sentido, mas não é uma regra. Entendi. As pessoas podem adquirir maturidade, experiência profissional, muitos anos de estrada e continuarem muito defendidas e não deixando a vulnerabilidade se manifestar. Vulnerabilidade é uma coisa que pode ser assustadora. Eu acho que assim, não é só maturidade e experiência, é a consciência. É a consciência, porque, de novo, às vezes as pessoas acham que estão escutando, mas não estão. Escutar não é sugerir, não é solucionar, não é palpitar, não é opinar. Escutar é só escutar. Boa, hein? É só escutar. Mas isso é um Você exercício. que está ouvindo o podcast, escuta agora. Escuta, gente, por favor. Escuta isso, ouvir, que isso é importante. E aí, se você não tem a consciência, fala assim, caramba, eu realmente faço isso. Porque quando você tem a consciência, fala assim, você pode escolher fazer diferente. Escutar é uma decisão que você toma. É uma escolha. Boa. É uma decisão. Vou escutar. E a gente precisa... esses dias até falei com as crianças em casa. Hoje eu tenho uma pequena fãzinha aqui comigo. Que toda escolha é uma renúncia, né? Então, quando você escolhe escutar, você está renunciando, não ficar pensando no que você vai responder. Quando você escolhe pensar no que você vai responder para se proteger, você está renunciando a escutar, né? Efetivamente. Então, gostei desse ponto, porque é bem isso. A gente toma, às vezes, inconscientemente a escolha errada. Numa conversa difícil, ou num debate mais caloroso ali, de já querer pensar nas respostas, né? E até você falou, né, que vida real, né? Às vezes a gente está num cenário mais adverso, mais difícil, e a gente aprendeu a se defender. Quer dizer, é errado ficar pensando na resposta e é certo escutar. Eu jamais poderia dizer isso. Eu não estou no cenário, eu não estou lendo o cenário. Claro. Mas é para a gente sempre lembrar que eu preciso me defender toda vez. Eu não posso conceder o benefício da dúvida, eu não posso experimentar fazer de outra forma, senão as relações ficam muito difíceis. E pessoas que não se sentem escutadas têm mais dificuldade de escutar o outro. Por exemplo, se estiver numa conversa difícil e for possível, né, começou a coisa difícil, está discordando, e se for possível dentro de você, deixa o outro falar primeiro. Pergunte, escute, compreenda, e compreender não é concordar, porque se você conseguir deixá-lo falar primeiro, ele vai esvaziar e a disponibilidade dele de escuta, para te escutar, vai ser maior. Porque se estão os dois engatilhados querendo falar, quer dizer, eu e você queremos falar, a gente quer falar. Aí eu meio que atropelo para falar primeiro. Você está me escutando? Não, você está querendo falar. Então, assim, estrategicamente, nem sempre é possível. Às vezes a gente está cheio, né? Sim. Mas se for possível, uma pessoa que se senta escutada e compreendida vai ter mais predisposição a escutar e compreender. Acho que foi por isso que inventaram aquela mãozinha na reunião online. Para levantar a mão. Para levantar a mão, né? Fica esperando a sua vez aí. Mas Se bem que eu acho que quando levanta, você deve estar pensando no que vai falar. Ah, né? certeza. Né? Já houve do momento que não é assim, eu quero ali, ser o próximo da fila quando a Patrícia esvaziar, eu quero ser o próximo a esvaziar. Não, eu já quero começar a esvaziar logo. Ali, nesse momento em diante, você não ouve mais. Você está preparado para responder. Você pode falar qualquer outra coisa. É isso. Mas eu queria pegar... Estou fazendo uma autorreflexão aqui e pegar esse ponto último que você trouxe. Porque lá atrás você fez uma pergunta assim, quando que isso... Está fazendo uma pergunta retórica, mas quando que a gente começou a não ouvir? E agora você falou que as pessoas que não são ouvidas são propensas a ouvir menos.
A gente, na condição de pais, é aí que a gente começa a treinar essas crianças para não ouvir? Será? Em que momento que a gente aprende a não ouvir? A não parar... É clinicamente comprovado de alguma maneira? Eu estou te perguntando porque eu fiquei pensando que talvez possa ser... Tem uma coisa interessante, assim, eu não sei te dar uma resposta, não, por pesquisas mostra que eu não sei te dizer quando. Mas eu quero fazer uma comparação aqui. O Marshall Rosenberg, ele é o precursor da comunicação não violenta. E ele diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala assim, nós não nascemos violentos. Nós nascemos compassivos, com compaixão. A gente aprende a ser violento ao longo da vida. E a gente aprende porque a gente é mau? Não, a gente aprende porque a gente normalizou e perpetuou esse padrão para cuidar dos nossos incômodos, né? E falar das coisas que são importantes. A gente acaba sendo violento. E é uma violência invisível. Não é a violência de agredir, matar, espancar. Uhum. É a violência do julgamento, do sarcasmo, de uma série de coisas que às vezes são muito sutis. Então, trazendo isso, acho que a gente foi, ao longo da vida, com a ansiedade, a correria e com os exemplos de pais e famílias, aprendendo a não ouvir. Percebe que quando a pessoa fala assim, eu queria saber melhorar minha comunicação. Todo mundo pensa em falar melhor, mas não pensa em ouvir melhor. Justo. E comunicação é fala e escuta. Eu acho que sim, que as crianças aprendem pelo exemplo, vendo e acelerando internamente pelo que elas estão vendo. Porque a gente acaba juntando essas coisas aqui, que temos filhos quase na mesma idade, assim, e a gente tem se provocado, né, Elton, de entender melhor os nossos filhos porque a gente tem um padrão de operação, um padrão de forma de pensar, um padrão de enxergar das coisas, e essa geração que vem agora, de 5, que é o meu caso, 7, 9, 10, que é do Elton, eles enxergam as coisas completamente diferentes. Sim. Uhum. E às vezes a gente impõe pontos de vista, né? Assim, mas por que não... Meu filho pergunta assim, mas por que não tem uma escada até no sol? Eu falei, porque é impossível fazer. Aí depois eu pensei assim, cara, mas não sei se é impossível fazer. Para mim mas assim, não sei. Vamos criar, vamos pensar, pensa em fazer. E aí quando você falou, eu fiquei pensando, poxa, se a gente blinda eles nesse processo de como fazer as coisas... Eu não sei se eu estou ouvindo meu filho direito. Olha que você trouxe uma coisa interessante. Eu quero pegar a tua fala, né? O filho perguntou, por que eu não tenho uma escada até o sol? Aí você rapidamente pensou, não, porque é impossível. Mas assim, por que ele perguntou isso? Uhum. Filho, por que você quer uma escada até o sol? Porque isso é escuta. Boa. Caraca, De onde veio essa não pergunta? perguntei. Boa. Não, e não se puna por isso. A gente está no automático, boa parte da vida, no automático. Filho, é impossível. Mas assim, por que ele perguntou? E aí talvez ele desenvolvesse alguma coisa, eu não sei o que. Mas isso é escuta real. Boa, hein? Entendeu? Peguei agora que você falou. Cara, mas... Quantas vezes você fez esse exercício? Porque assim, Eu sempre fiz a pergunta que a Patrícia falou para meus filhos. Mentira! Eu ia dizer assim, nossa, peraí, A eu vou Eduarda vai consultar a invadir Eduarda aqui e vai dizer, não, é verdade. Não, porque eu até fiz um movimento do tipo, não, filho, ainda não existe, mas você vai existir. Eu estava respondendo ele. Eu não estava ouvindo, de saber, por que você quer saber? Por que você pensou numa escada? Por que você precisa de uma escada? Não, Beleza. Eu vou até... Caímos gente, aqui, vamos voltar agora. Não, mas eu vou Não, até mas seguindo, é genial, porque vai voltar pro... Para mim, a palavra-chave da comunicação e das conversas difíceis é curiosidade. Por que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo? Ou não estão fazendo o que elas não estão fazendo? Por que as pessoas estão falando o que elas estão falando da forma que elas estão falando? E quando a gente fica curioso, se há uma situação de uma conversa difícil, nossa pressão emocional baixa. Em vez de eu ir direto, por que ele está fazendo isso? Boa. Então, a curiosidade move esse movimento do seu filho, né? Pai, tem uma escada até o sol? Por que, filho? Boa. Curiosidade é sempre um bom começo de caminho e já me salvou de muitas Não, situações difíceis. E eu acho que desse desafio pai e filho a gente já aprendeu aqui, mas, cara, isso vale pro dia a dia da empresa, pro dia a dia da carreira, pro dia a dia do você com o seu liderado, você com o seu líder,
né? Essa questão da curiosidade, eu gostei dessa, da curiosidade, a gente sempre quer ir para a solução. É muito mais entender os porquês, né? Do que efetivamente para a solução. E especialmente quando você faz uma transição, e aí acho que vale aqui um recado para quem está mudando de empresa ou está, né, entrando em algum novo desafio, combine com a sua equipe que você tenha o dever, não é nem o direito, é o dever de fazer as perguntas todas possíveis e de fazer 10 porquês para ver se aquilo ali faz sentido, né? Porque no final, quanto mais você vai entendendo, às vezes se justifica. Mas, cara, eu já encontrei cada coisa fazendo 3, 4 porquês, que chega uma pessoa dizendo, não sei, porque sempre foi assim, mas não é o melhor jeito de fazer. Então, essa curiosidade, gostei, acho que é um negócio bem forte pra gente dar um ressalto aqui pra galera, que essa é a pergunta, a forma de conduzir, realmente você ouvir e se tornar curioso, seja com o seu filho, seja com a sua equipe, no ambiente de trabalho, né? A curiosidade, ela precede a escuta. Isso. E eu digo que é a mãe da empatia. Às vezes, empatia é difícil, mas curioso dá pra gente ficar. Não, todo mundo é. Curioso Aí... é fácil de É explicar curioso também. Né? Porque às vezes empatia, você não quer ter empatia. A pessoa te irrita. Ela falou uma coisa que você gosta. Você não quer ter empatia. A gente começou a confundir empatia com concordância. Empatia não é sobre concordância, é sobre compreensão. Exato. Mas a curiosidade, ela é possível. É que, ouvindo agora você, me parece que curiosidade é mais fácil do que empatia. Porque sim. É muito. o exercício de se colocar no lugar do outro, ele também tem um limite. Porque eu não sei o porquê. Eu posso tentar fazer um exercício de dizer assim, não, na minha cabeça eu acho que a Patrícia fez isso por causa disso. Mas eu não vou ter esse porquê. Se eu perguntar porquê, fica mais fácil. Aí vai acabar fluindo. Sim. E até pensando agora também nessa questão de por que a gente vai para a solução, porque quando acontece um problema que a gente precisa ter essa conversa difícil, a gente quer terminar logo o assunto. Então, responder e solucionar é o flow normal. Perguntar os porquês significa retroceder, significa voltar uns passos e essa conversa vai ficar mais longa, a solução vai demorar alguns minutos a mais para acontecer, enfim. E a gente quer sair da situação. É verdade. É verdade. Sabe que tem uma... Vou chamar de regra, não é uma regra. Tem uma orientação que você falou, né? A gente quer rapidamente chegar na solução. Quando você está diante de uma situação difícil, tem alguém, vamos dizer assim, tem alguém chateado com você. Qualquer pessoa que seja, né? Aí a pessoa chega... porque não sei o quê. A pessoa... que de novo, não aguento mais isso, não sei o quê. Qual é a nossa reação imediata? Solucionar e sair, né? Desculpa, foi mal. Ou a gente entra, ataque ou defesa. Né? Pô, desculpa, foi mal. Então, e você que fez isso? Né? Sim, é assim, sim. porque a gente funciona muito tempo em atitude ofensiva e defensiva. É meio que a gente se habituou. E não a atitude observadora. Por quê? Né? E tem uma recomendação que é o seguinte: conexão antes da solução. Se você quer baixar o potencial ofensivo, reconheça o sentimento que você está vendo ali. Por exemplo, você para mim, né? Tiago, você para mim. Não, porque não sei o quê. Fala assim, puxa, acho que parece que você ficou aborrecido com isso, né? Aí você diz, eu fiquei aborrecido porque... Aí eu vou te escutar. Você viu o que eu falei? Parece que você ficou aborrecido, chateado, com raiva, né? Aí eu falei, não sei o que. Só o fato de eu verbalizar uma hipótese do que eu estou vendo ali e eu escutar você depois, o potencial ofensivo faz assim, desaba. Experimentem. Boa. Depois, tá, Thiago, entendi. Deixa eu te dizer o que a gente está fazendo em relação a isso. Aí eu vou para a solução. É fácil de entender essa recomendação. É difícil botar em prática. Por quê? Porque a gente funciona na atitude ofensiva e defensiva na maior parte das vezes. Boa. Mas dá para treinar, dá para praticar. Não, é prática, tudo é prática e volta ao que você falou no começo que eu escuto na minha terapeuta. É cair na consciência, é você entrar em consciência que, eu preciso melhorar isso, eu preciso começar a escutar mais, a ser mais curioso, a evitar o contra-ataque, sim, em tentar trazer para, como você disse, que eu anotei que eu achei ótimo, entrar na conexão para depois na solução. Então, Isso. é um trabalho. Não vai acertar todas. Hoje você acerta uma, amanhã você acerta duas. Aí você vai evoluindo gradativamente. E nessa linha, eu queria te perguntar para as pessoas que estão ouvindo a gente e nos assistindo no YouTube, que são líderes, né, que têm equipes
abaixo deles, como preparar? E que seriam dicas para ir moldando essas equipes para que elas tenham uma forma de debate mais confortável especialmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente que tem mais bola de... Dizer, não é que tem mais, mas tem muita bola dividida no dia a dia. Tá, adorei essa pergunta, porque eu acho que é o grande desafio, essa frase não é minha, é da Brené Brown, que é o grande desafio da liderança, escolher a coragem no lugar do conforto. Por quê? O que é isso? Ter conversas difíceis porque assim, comunicação boa é maravilhoso para todo mundo. Quando a situação está difícil, a conversa está difícil e muitas lideranças preferem não tê-las. Só que não ter as conversas difíceis... Eu vou além, não é que prefere, fogem, na verdade. Se possível, sai correndo. Por quê? Tem uma pesquisa da Brené Brown que fala sobre isso, né? Falta de habilidade, falta de coragem e manter uma postura mais simpática e tudo. A gente tem medo das consequências. Sim. A gente não controla o resultado das conversas difíceis. A gente tem o medo de meter os pés pelas mãos. Então, a gente evita. Só que não falar sobre as coisas importantes não significa que elas não existam. Só que vão existir dentro das pessoas um lugar onde você não acessa. Então, se a pessoa está incomodada, está com dúvida, está com medo, está insegura, e ela não perceber que o ambiente é seguro para ela falar, ela não vai falar. Mas vai continuar. As coisas vão continuar existindo. Sim. Então, assim, é o princípio da segurança psicológica. É um espaço seguro onde as pessoas têm segurança para serem quem são, para exercerem sua autenticidade. E aí, o líder precisa ter a vulnerabilidade. É sempre uma escolha, mas assim, eu diria, ele precisa ter essa vulnerabilidade de deixar claro, podem falar, eu quero saber, podem falar, aqui não tem tabu. E se ele não souber, não quiser ou não puder responder, ele vai lidar com aquilo. Uhum. Mas se ele deixar subentendido ou claramente entendido que não, isso não, ou às vezes aquela postura da perfeição ou da invulnerabilidade, onde, não, aqui não se erra, aqui não se fala disso, aqui não sei o quê, essas conversas não existirão. Uhum. E os problemas continuarão. É preciso dedicar tempo a isso. É assustador. Eu tô falando aqui bonito, gente, porque assim, eu já tenho alguns anos de praia. Mas quando eu fui líder de equipes, né? 20 anos trabalhando na área de negócios. Se alguém falasse assim pra mim, não, porque a vulnerabilidade é importante, eu ia falar assim, é super importante. Mas pra outra pessoa, né? Pra ele, não, muito obrigada. Não... Até porque eu não sou vulnerável. Não, é melhor não. Pra quem tem vulnerabilidade, é super importante admitir. Não, exato. E depois eu falei, como assim? A minha vida teria sido mais fácil. A vida das pessoas que trabalharam comigo teria sido mais fácil. Sim. Mas a gente vai aprendendo com a vida, né? Aprendendo. Acho que Deixa eu ver se eu captei a informação aqui para ver se a gente traduz um pouco aqui. Se você lidera uma equipe, acho que o começo desse ambiente seguro e um ambiente confortável para poder ter conversas difíceis parte de você, né? O líder costuma dar o tom, né? Gerar esse ambiente, né? Gerar esse ambiente. Eu quero dizer, ele dá um tom sim, mas é muito mais dele dar o tom do que ele capacitar, na verdade. Exato. Né? É muito mais gerar abertura isso. do que efetivamente uma cartilha, ó, faz isso, que você vai começar a conseguir a tua equipe ser confortável em ter conversas difíceis. Não, você precisa, na verdade, gerar um ambiente. Primeiro, começando por você se mostrando vulnerável, abrindo a caixa de ferramentas e dando abertura para as pessoas também te pontuarem que você precisa melhorar, escutando, né? Não querendo achar respostas para as pontuações. Fez sentido? É isso. Através do exemplo, através da própria condução das conversas, a pessoa está vendo ali como é que a coisa acontece. Eu acho que através da observação, quando o líder vê que a comunicação truncou, ele conduzir e falar melhores práticas e melhores caminhos, mas ele precisa estar preparado também, né? Para... Eu tendo a achar que ele precisava estar preparado antes de virar líder, porque uma coisa que eu sempre trouxe para mim assim é que o líder
ele tende a ser a pessoa mais capacitada daquela equipe, é por isso que ele assumiu um papel de liderança e com ele vem alguns deveres. E essa questão da comunicação, particularmente para mim, sempre foi algo assim que talvez fosse o principal dos deveres do líder, de que ele precisa se adaptar às suas equipes. Ele precisa saber como conversar com cada uma das pessoas, como se portar quando estão todas, porque daí é diferente também, né, do individual do coletivo. Mas eu acho que é a responsabilidade do líder, cara. Você parte do pressuposto que ele foi promovido a esse lugar porque... Tudo bem, não vamos entrar numa discussão de que a gente promoveu o cara porque ele era o melhor tecnicamente falando, mas se assume esse lugar da liderança, é seu dever se adaptar à sua equipe e não ao contrário, que não é o que acontece, eu sei. Você tá certo no número, gênero e grau. A questão é que a maioria, não que eu tenha o dado, mas é empírico, a maioria se torna líder porque tem uma grande capacidade técnica. E acho que a gente debater isso, e a gente tem vários líderes nos ouvindo e nos assistindo, é dizer, camarada, você chegou ali por técnico, se você não está aberto a isso, você não vai ser um líder, você não está liderando, né? Então, a ideia da pergunta é para provocar mesmo, porque eu concordo contigo, deveria ser, não deveria ter que ser dito isso, né? Sim. Mas a maioria das empresas ainda, ela promove muito mais, não só promove, contrata muito mais pelo técnico do que pelo comportamental, pela capacidade de liderança, etc e tal. Então é legal a gente abordar e ouvir essa visão da Patrícia nesse sentido, mas eu concordo contigo, plenamente. Mas não é fácil. Não, nunca é. Mas nos momentos, talvez, da conversa mais difícil, ele vai ter que se impor de alguma maneira, sim, né? Que seja com sim. curiosidade, inteligência e tudo mais. Mas ele também está fazendo o papel de liderar esse momento difícil, né? Não, e é legal a gente abordar isso aqui. Eu tenho outra pergunta bem boa aqui também, já preparada. Porque hoje a gente fala assim, pô, tem que ser vulnerável. Cara, a gente já rodou um pouco, né? Não perdemos, eu, no caso, perdemos cabelo à toa. Mas quando você tem a sua primeira promoção, a cargo de liderança, você está num ambiente ainda muito hostil. Sim. Você está muito inseguro. Você está, pô... É o que eu sempre digo, me parece muito mais fácil você ser promovido saindo da empresa, de uma empresa A para uma empresa B, do que ser promovido na mesma empresa. Porque hoje eu saio analista, amanhã eu volto coordenador, ou hoje eu saio coordenador, amanhã eu volto gerente. Mas a turma que estava aqui comigo, ontem eram os meus amigos do almoço, hoje eu sou líder deles. Então, como é que eu faço essa transição? Essa transição ela é muito complexa. Por isso que esse trabalho de começar a preparar, lógico, deveria ser responsabilidade da empresa, prepará-lo para isso. Mas não é, a vida real não é totalmente assim, né? Como você falou, a teoria é essa, a gente tem que se preparar para isso, mas no dia a dia não é tão simples, né? Sim. E você fala um negócio no Instagram que eu achei ótimo, assim, o risco do terreno do não dito. Conta um pouquinho pra gente isso, porque eu achei muito legal. Muitas vezes a gente não fala as coisas para não criar conflitos. A gente prefere o silêncio. Mas o silêncio é ilusório, porque dentro de você, Achei ótimo, a cabeça assim. tá assim, né? Não para. Por quê? O conflito já tá dentro de você, o incômodo já tá dentro de você. De você, ou quando é de outra pessoa, quer dizer, é do outro. E é sempre uma escolha, né? Porque tem custo para falar e tem custo para não falar. Quando você fala, você pode ser mal interpretado, você pode magoar alguém, você pode ouvir o que você não quer. Quando você não fala, você não resolve o problema. Você cria uma gastrite. Você fica de mal com você porque você não está defendendo o seu ponto de vista. Então, assim, cada um sabe onde o seu calo dói. O que eu vivi aqui até hoje, o que eu estudei, é uma escolha pessoal minha falar 99% das vezes. Por que eu digo 99%? Porque tem vezes que eu não quero, decido não falar. Mas aí eu sempre me questiono. Eu não estou falando porque eu realmente não quero, não me importo mais, ou porque eu estou com medo, ou porque eu sempre analiso e analiso o custo. Quer dizer, hoje eu já consigo fazer isso, tá? Mas assim, as pessoas funcionam de formas diferentes. Não falar tem um custo muito alto para mim, internamente, sabe? E eu penso que eu posso aprender a falar,
né? Qualquer pessoa pode aprender a falar. E quando eu faço essa experiência, e mesmo que ela não saia a contento, não sabe exatamente como eu queria, eu costumo tirar benefícios dali. E essa experiência me aprimora para uma outra experiência e eu vou me encorajando e me aperfeiçoando na minha fala. Se eu não tentar, eu vou sempre guardar. Verdade. Agora, é uma escolha de cada um. Não tem, porque são as duas vertentes da empresa, né? Não fala não, que vai. Fala não, você vai se expor, não vai adiantar, fala não. E tem outra que tem que falar, que é comunicação. Cara, não é justo. Boa. É uma escolha pessoal. Boa, Mas dá para aprender a boa, falar. Dá para boa. aprender. Boa. Mas é legal entender que o terreno do não dito não é solução, né? Ele pode ser uma escolha, mas seja dentro de você ou dentro da outra pessoa, aquilo continua, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, Patrícia trouxe. Se você não falar, vai continuar ali. Algumas pessoas podem... Não, eu administro esse incômodo, eu realmente prefiro não falar. Tudo bem, é a escolha dela. Mas outras pessoas vão ficar com aquilo cozinhando dentro delas. Desde que esse incômodo seja algo mais dela, né? Agora, se for um incômodo da outra pessoa também, ou trazendo para o mundo dos negócios, se for um feedback que você precisa dar, por exemplo, para o seu liderado, não falar é uma escolha, mas você não está melhorando. Ele não vai melhorar sozinho, né? Provavelmente ele não vai mudar o comportamento dele ou a atitude dele sozinho. O problema vai continuar ali. O problema vai continuar ali. Então, assim, o não falar é uma escolha? Mas saiba que você não resolveu. Ela vai continuar te incomodando. E você sabe, você tocou no tema feedback, né? Feedback é uma dor em muitas empresas. Muitas. Porque é difícil de receber, mas também é difícil de dar. Aí geralmente fica aquele feedback no momento da avaliação de desempenho, que é uma vez por ano ou semestral. Que é maravilhoso, que todo mundo se prepara para esse momento. Né, em tem pânico, tem uma firma que nós trabalhamos que essa semana do feedback é a que mais tinha testado. Caramba! O medo, gente. É o medo? Era o medo? Pois é. E não só do funcionário, dos líderes também. E tem gente que tem o desconforto do dar o feedback, ele é muito grande. E aí, às também. vezes, tem uma crença seguinte: ou eu não falo nada, ou eu falo de uma maneira muito ruim, porque o que eu tenho para falar é muito ruim. Olha, não tem um caminho do meio? Tem um caminho do meio, onde dá para aprender, onde dá para... tem técnica, tem fundamentação, não é técnica, faça isso, faça aquilo, mas o entendimento interno que ajuda você a fazer a coisa de uma maneira não violenta, assertiva, num diálogo. Não é tudo ou nada. Pessoas que se separam, porque como é que eu vou ter essa conversa com essa... Eu fui casada há muitos anos. Tem muitos anos isso. E aí, tinham coisas que eu não falava, porque eu não sabia como falar. Então, você acha que porque você não sabe como falar, você não fala. Calma, não é assim. Não é, então separa. Então sai da empresa. O problema você arrasta, né? Para as próximas relações e para os próximos trabalhos. Exatamente. É isso. Exatamente. Ô, Patrícia, eu tenho uma super curiosidade aqui. Como que você chegou nesse lugar de se especializar em comunicação? Você graduou em marketing, trabalhou, você falou 20 anos aí em empresas. Qual foi o gatilho? Ou foi uma construção? Eu vou dizer. Eu trabalhava na área de negócio, trabalhava em veículo de comunicação. E depois desse tempo, em algum momento, aquilo não fazia mais sentido para mim. Tem gente que faz transição de carreira para qualidade de vida, né? Sim. Eu fui em busca de sentido. Legal. Aquilo parecia que eu estava num umbral. Eu falei, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha um monte de sucessos, mas aquilo não fazia mais sentido. Aí eu brinco que assim, não, Patrícia, você não quer falar sobre transição de carreira? Eu falo, mas vou falar tudo de errado que eu fiz, porque eu fiz um monte de coisa errada. Eu não saí planejada, enfim. E eu fui buscando. Eu sabia que eu tinha coisas a falar, mas não sabia o quê. Eu fui buscando. E um dia... Uma pessoa que era como uma mentora minha, e ficava assim, o que eu leio? O que eu faço? O que eu estava buscando? Ela me apresentou um material de Harvard chamado Conversas Difíceis. E na hora que eu botei o olho naquilo, eu falei, é isso aqui. Olha, que legal. É isso aqui. E ali, eu mergulhei no universo da comunicação, da negociação, da gestão de conflitos. Eu me tornei mediadora judicial de conflitos, eu sou mediadora no Tribunal do Rio, facilitadora de comunicação não violenta. E aí, tudo que envolvia comunicação e relações, aí eu mergulhei, assim, né? E todos os derivados, né? Porque ali comunicação, negociação, gestão de conflitos, você
trabalho em equipe, feedback, persuasão, oratória. Aí eu fui abrindo esses caminhos. Completamente apaixonada pelo tema, e eu vi que a vida poderia ser mais fácil. Com metodologia, não apenas no sentido de técnica, faça isso, faça aquilo, porque a técnica não se sustenta, mas uma profunda mudança interna. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui embora. Que legal. Eu fiquei muito curioso para saber como é que é trabalhar com gestão de conflitos, mediadora de conflitos. Porque assim, como assim, não tecnicamente como funciona o trabalho, mas para você, assim, você está ouvindo uma discussão de outras pessoas, entendendo o problema. A um mediação, falando, outro já pensando em responder. Xingando. Isso você pode fazer informalmente na vida, né? Porque quando você começa a aprimorar a comunicação, você de alguma certa forma entende o que está por trás da fala das pessoas. Isso você pode mediar. Quando a gente fala no tribunal, e tribunal é uma forma mais fácil, se chama Centro Judiciário de Solução de Conflitos, CEJUS, que tem no Brasil inteiro, né? Que ou vai antes de ir para o juiz, ou o juiz, vai para a mediação para tentar uma solução alternativa, né? Vamos chamar assim. É uma experiência de vida. Eu imagino. Porque você atende, tem assim, empresarial, civil, GCRIM, que são, né, aquele pequenos crimes, vamos dizer, é o cara da comunidade, você media conflitos de altas empresas, de pessoa jurídica, pessoa física, cenários completamente diferentes, mas as nossas dores são as mesmas. A dor de ser ouvido, de ser compreendido, de ser considerado. E na mediação, o objetivo não é o acordo, é voltar ao diálogo. Entendi. Nem sempre dá. Entendi. Entendeu? Mas potencializar o diálogo, não necessariamente achar a solução. Às vezes, não tem acordo ali na mediação e a gente fica sabendo que o diálogo voltou, eles fecham o acordo depois. Que baita gancho também para o mundo dos negócios, né? E de novo falando de liderança, né? A gente tem ainda muitos líderes que acham que tem que achar a solução. Que eles têm que encontrar a solução. E, na verdade, eles têm que ser mediadores. Se ele tem uma boa equipe, a equipe vai achar a solução. Ele tem que mediar e potencializar o diálogo, as curiosidades, para que elas sejam encontradas as melhores soluções, né? Sim. Interessante, e acho que disso. talvez até quando o líder evita as conversas difíceis, é porque ele não tem resposta para tudo. Ele precisa ter? Não, é que tá. Tira isso das suas costas, você não vai conseguir carregar. Mas assumir isso é assumir a postura vulnerável. Eu falei num outro episódio aqui que eu tenho dentro da equipe várias mulheres, né? Acho que dão 10, 12, sei lá. E aí, quando eu chego com alguma ideia e ninguém discorda, eu já digo, deve ser uma bosta de ideia. Porque, 10 mulheres concordando comigo, tem coisa errada, isso não vai dar certo. Tenho 2 em casa que não concordam, ainda era 10, não vai funcionar. Mas elas não concordam, você consegue descobrir? Aí eu brinco assim, não, deve ser ruim essa ideia, quem quer falar? Aí daqui a pouco começa a falar. Eu falei, entendi. Legal. Eu falei, ideia que todo mundo concorda, não dou seguimento não, porque alguma coisa tá errada, não é possível. Mas você contou a sua história e hoje dá pra ver que você é apaixonado pelo tema. E é legal, assim, puxando o mote do nosso podcast, você teve esse protagonismo, né? E o Thiago fala muito disso aqui. Não tá feliz, vai buscar felicidade. Não fica terceirizando isso, não fica culpando a firma, o chefe, o pai, a mãe, a sociedade, o governo. Você, não tinha mais sentido aquilo. Eu tinha os meus sucessos, mas eu não tinha mais sentido. Fui buscar. Talvez não fez, pelo que você falou, não fez o melhor planejamento de transição. Ok também, tá tudo certo. E fui estudar, e fui me desenvolver. Quando eu achei um tema, eu me aprofundei e desenvolvi ele para hoje se tornar uma pessoa referência no tema. É legal ouvir isso, porque a gente também tem muita galera que ouve a gente, que muitas vezes está, para onde eu vou? E a gente fala muito assim, a decisão da sua carreira, da sua jornada é sua. Sim. Não tem mais a empresa que vai te dizer para onde você vai. Idealmente, se você é uma empresa e você consegue achar crescimento nela, ótimo. Esse é o melhor dos caminhos se você é feliz lá. Sim. Mas se não vai buscar felicidade. Não é? E eu achei legal porque você fez isso. Né? Você executou o que a gente provoca muito aqui. Sem querer, né, meu? A gente chega lá. Você viu? E às vezes você tá meio perdido. Quer dizer, eu fiz um processo de coaching, né? Porque eu falei, eu não sabia. Eu falei, cara, eu faço isso 20 anos. O que eu vou fazer da minha vida?
Boa. Aí descobri um monte de coisa sobre mim. E aí... Outra coisa massa, Tô hein? Você buscando. tá fazia 20 anos e mudou a rota para buscar mais sentido. E- Não tem quando, né? Não e vou tem dizer- data, E vou né? dizer, quando eu saí da empresa que eu tava, né? As pessoas falavam assim, nossa, que coragem. E eu estava apavorada por dentro. As pessoas falando coragem, eu assim, gente, coragem nada. Mas assim, mas o sentido é. era mais forte. Encontrar o sentido era mais forte, né? Não dava pra mim. Ah, que legal, que legal. E a gente ouviu isso também do Ivan Moret também, né? Ele É, fez a quando mesma ele coisa. saiu da Globo, Ele a saiu galera da falou, você tá Globo, né? louco, tá? Ele falou, não, eu tô indo pro caminho de... Eu não quero ser o Ivan Moret da Globo, eu quero ser o Ivan Moret. Ele começou a construir. Aí, óbvio que no começo deve ter dado um monte de calafrio, dor de Muito. barriga, e foi se desenvolvendo. Muito E tá difícil, voando hoje, muito tá difícil. voando. Muito legal. E eu acho que vale, né? A gente tá falando de protagonismo, muita gente de carreira. Você falou que esse assunto vem, né? Quando eu falo, né? Posso dizer tudo que eu fiz de errado. Eu acho que eu trago duas grandes lições que eu faria diferente, né? Nesse movimento de transição de carreira. Primeiro comece sem estar pronto. Você quer ficar pronto para começar, você se apronta no caminho. Se você for esperar, você não faz nada. Feito E é eu- melhor do que perfeito. Eu demorei um pouco, sabe? Eu queria estar perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista em remissão hoje, mas eu era total. E a segunda coisa é peça ajuda. De quem já fez o que você quer fazer. Fantástico. Eu não pedi. Eu demorei muito para pedir. Faria diferente isso hoje. Teria sido mais É fácil. mais fácil ouvir, né? Tá ligado à escuta, né? Vai perguntar para quem já passou, para quem já chegou lá, até para entender se aquele caminho é aquilo tudo que você imaginava, porque às vezes a gente cria um imaginário, a gente falou algumas vezes, eu quero aquela cadeira, eu quero sentar naquele lugar e tal, porque lá, aquela pessoa que tá lá é muito feliz. É feliz porque ela chegou, aquele lugar era para ela, mas talvez não é para você. Então, perguntar, ouvir, é assim mesmo, esse lugar é legal, o que você faz é legal, como é que foi o processo? Sim, Também é escuta, né? também. Também é escuta. Também, sem dúvida. Sem dúvida. Me diz uma Maravilhoso. coisa, Patrícia. Como é que a gente se prepara? A gente falou de feedback, tá falando de conversas difíceis, aquelas que a gente tem vontade de sair correndo e não fazer. Tem dicas para se preparar para uma conversa difícil? Sim, amanhã eu preciso ter uma conversa difícil com o Thiago. Tá. Tem dicas, como é que é? Que pode ser também valendo por feedback, de certa forma. Que seriam 2, 3 dicas que você daria para Tá. quem amanhã está nos ouvindo hoje, amanhã vai ter que ter uma conversa difícil e tá já pensando que não vai dormir à noite. Tá. Algumas coisas, assim, de novo, não são verdades absolutas. São coisas que ajudam. Orientações. Fale sobre fatos. Boa. Qual é a vantagem de falar sobre fatos? Fatos são mais persuasivos e menos ofensivos. Se eu chegar e falar assim, Thiago, você foi muito agressivo ontem, quando você entrou na minha sala, na minha cabeça eu tô vendo, né? Mas muito agressivo não é um fato, é um julgamento. Qual foi o fato que me levou a pensar que você foi agressivo? De repente, você jogou tudo que estava na minha mesa no chão. Isso eu posso falar, Thiago, você entrou na minha sala ontem e jogou tudo que estava na minha mesa no chão. Quando você traz um fato, a tendência é da pessoa parar para te escutar, porque ela quer ver a sequência. Se eu já entro com você foi agressivo, você isso, você aquilo, você deveria, E julgamento. automaticamente você vai se preparar para atacar ou se defender. É fisiológico nosso. Então, Boa. falar de fatos ajuda o outro a te escutar. Começar com perguntas. A pergunta tem o pressuposto que eu não tenho todas as respostas e que eu quero saber da sua história, do seu mundo. Porque se eu entrar afirmando, pode dar ruído. Porque o que eu afirmo pode ser algo que vai contra, né? Se eu começar discordando, pode dar ruído. Porque se eu discordo, a gente está em lugares opostos. Se eu começar tentando te convencer, pode dar ruído. Porque você pode escutar assim, que ela está pensando que ela está querendo, ela está achando que ela está certa. Mas se eu entrar perguntando, Você desarma, você né? desmonta a guarda na hora. porque assim, né? Por exemplo, eu acho que você fez uma coisa errada. Eu posso chegar assim, Thiago, olha só que você fez uma coisa, não foi uma coisa legal. Por que isso, por que aquilo? Você já pode estar se defendendo aí. Agora você fala assim, Thiago, ontem, quando você fez aquilo outro, qual foi o raciocínio para aquela decisão? Tava tudo bem. Eu estou você tentando tava bem. entender a sua história. Olha a curiosidade. Aí você vai dizer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, isso aqui. Tem um raciocínio por trás. Tem uma ponte, tem uma lógica que pode ser a mais louca do mundo.
mas eu estou te escutando. Aí você vai terminar, fala assim, pô, o Thiago tá doido na minha cabeça, eu posso pensar o que eu quiser. Agora, quando eu verbalizar, eu posso dizer assim, entendi. Deixa eu te trazer uma reflexão, Thiago. Aí eu entro com a minha visão. Perspectivas, eu não preciso né? eliminar a sua para colocar a minha perspectiva. Se eu elimino a sua... Não, Thiago, isso é uma loucura, não faz sentido. Aí eu quero falar, você vai querer me ouvir? Não vai. Eu vou querer te responder. Me responder. Óbvio. Então, assim, fatos, perguntas, né, que tem a base da curiosidade. Acho que seriam os 2 grandes facilitadores. Acho que o ambiente ajuda bastante também, né? Preparar um ambiente tranquilo para ter uma conversa difícil, né? Não dá para cruzar no corredor e Não dizer, dá. Thiago, você foi agressivo comigo ontem. Aí o pau Não. come no meio do corredor, ninguém quer perder, né? Porque o pessoal tá enxergando Claro. a gente, aí o pau... Não. Né? Um Uma ambiente... conversa importante precisa ser... Marca uma hora, né? Boa. E Tem nem conversas no meio importantes. de um bar, de um restaurante, é. de um negócio assim. É. Assim, vamos sair pra almoçar. No meio do que podcast, não, Vamos vamos sair ter pra essa... conversar que a gente tem que ter uma conversa. Dificultadores. Cansaço. Verdade, hein? Fim do dia, noite. A noite traz histórias na nossa cabeça. Álcool. Não tenha conversas difíceis com álcool na cabeça. Se você preza pela relação, Justo. não tenha. Justo. Então, Justo. assim, parece legal, óbvio, hein? mas não é. Cansaço eu não tinha... Fim do dia, sim, álcool sim. Cansaço eu não tinha pensado. Às vezes a gente tá... Ou você não vai prolongar aquela conversa que você tá cansado, ou... Lá em casa tem um jovem de 5 anos que quando ele tá cansado, ele fica insuportável. Aí você começa a ficar irritado. Ele quer dormir. Não, ele não Só quer lá na dormir. sua casa, só lá. Não, só lá em casa. E às Só lá. vezes, né? Mas é um bom ponto, assim, você tem que estar super bem, tem que estar tranquilo, até para gerar esse, como eu falei, não só o ambiente físico, mas esse contexto para que estamos os dois bem. Quer ver outra coisa que pode ajudar? Assim, se você sabe o que te engatilha, aquilo que te irrita, aquelas coisas que te irritam, e você vai começar, você está trabalhando com as pessoas, faça combinados. Diga como você funciona, pergunte como o outro funciona. A gente tem regras próprias. Sim. Não tem problema nenhum. Mas quando você está enfrentando problemas, vai ajudar muito você deixar suas regras claras e entender as do outro. Você entender o que é importante para cada um. Então, fazer combinados é bom. Alinhar a expectativa, né? Eu trabalho com muito franquia, né? E aí tem todo o processo de avaliação do candidato e tal. Eu sempre peço para falar com os candidatos na fase final, né? Aí eles ficam assim, não, é a prova final, vai falar com o diretor e tal. Eu falei, não, eu só preciso alinhar 3 coisas. Uma, vocês vão trabalhar pra cacete. Então essa história de ser dono de negócio, empresário, a caneta não cai. Então é 24/7, ponto 1. Segundo, você vai ganhar menos do que você imaginou. Porque todo mundo abre um negócio e não vai ficar milionário. Não é, pode até ser que seja, mas vai ter que trabalhar muito. E terceiro, para você ganhar dinheiro e para trabalhar menos, você vai ter que ter gente boa. E lidar com gente é um desafio a cada dia. Você entender esses 3 pontos, pode seguir no processo. Se não se assustou, você segue. Então, é alinhar pequenas expectativas, né? Sim. Porque a gente vai conseguir, na verdade, minimizar o ruído. Dor vai ter, se for para ter, vai ter, mas você minimiza muito esse ruído. Esse é muito legal. Eu sempre faço alinhamento de expectativa com o time quando entra. Sempre faço. Legal. Tem uma coisa que eu não consigo fazer, por exemplo, é responder e-mail todo dia. Eu não consigo. Não tenho como. Eu sempre Mas digo, você já deixa isso claro. quarta e sexta eu mato meus e-mails. Tá. Se você precisar de algo urgente, na segunda, vem falar comigo. Não me manda e-mail, porque aí eu talvez só vou ver na quarta. O pessoal que Olha. trabalha com auto manda e-mail terça-feira de noite. Quinta-feira de noite vai estar no topo da Não, caixa mas quando ele abrir. Mas na quarta... Não é. Eu classifico por nome. Ah, Então, se entendi. você for o A, comece com A seu nome, você vai estar no Entendi. topo. Se for o V, vai estar lá eu- embaixo. O seu, então, tá sempre lá eu no não- fundo. Por isso que você Quando nunca é- respondeu meu não, e-mail, né? Sempre foi mais demorado. Entendi. E na quarta, não é na quarta de manhã, né? A quarta tem 24 horas, Sim. então... Justo. Sabe, Mas a linha, o pessoal o já que você sabe. falou, né? Tem uma frase que diz o seguinte: o que não é dito não é combinado. Perfeito. É isso. Parece tão óbvio, eu- mas não é. Mas o óbvio, quando não é Tem dito, que- não é tão óbvio. Não é. Puta, muito legal. Pra gente fechar, a gente sempre faz uma pergunta, a mais difícil de todas, não brincadeira. A gente faz uma pergunta que, pra casar um pouco com o esporte clube, que a gente Tá. gosta também muito de esporte e tal, e não tem a ver com o futebol, tem a ver com o esporte, na Tá. verdade, em geral. A gente sempre gosta de entender com os nossos convidados algum momento esportivo que marcou
seja praticando o esporte, ou seja assistindo algum esporte que você curta, seja algum momento de alguma seleção nacional que te encantou e tal. Eu sei que time de futebol você não tinha, então vamos ampliar um pouco esse leque. Tem algum momento... Mas você pode abrir o coração aqui. Time de futebol? Ele é corintiano, eu tenho uma total empatia por ele também. Então, tá tudo certo. Que foi? Eu sei que Tem não é mundial, fácil. rapaz. Eu sei hein? que não é fácil. Eu sou flamenguista, gente. Pô. Brincadeira. Agora, é bom dizer só no final, senão você nem tinha me chamado. Né? Não, a gente aqui eu ia dizer Voz da Consciência, já mudou Voz da Consciência, aqui é santista, a gente gosta dele também, tá tudo certo. Tem algum momento esportivo que te marcou, assim, que você lembra com carinho? Viu? Essa pergunta é sempre mais difícil. É sempre mais complexa. Porque eu tô tentando lembrar algum momento que tenha... Olha, eu lembrei de um, porque veio imagem na minha mente. Legal. Né? Tem coisas que eu acho incríveis de grandes gênios do esporte, de basquete, de natação, de corrida. Mas a Gabriele Andersen, naquela Olimpíada, na maratona, ela chegando, lembra, se arrastando. Foi Seul, não foi essa Olimpíada? Não foi Los Angeles. Los Angeles, verdade. Eu tô vendo a imagem na minha cabeça dela vindo, porque aquilo ali é a vontade sobre o corpo, né? É a vontade... Muito forte. Uma coisa muito, muito incrível. Eu lembrei disso. Possivelmente era uma luta contra ela mesma, assim, no nível mais extremo possível, né? É uma atualização do propósito, o corpo né? não respondia mais ali, né? A gente claramente viu. Ela foi na vontade, no espírito de grandeza, porque o jeito que ela né? Genial, verdade. Ela entrou na última volta ali da pista já, assim, então não foram poucos metros. Não foi só a retinha final, não. Uma volta inteira, assim. Cambaleando, muito legal. E Patrícia, para quem quiser te seguir, te encontrar, te chamar para palestra, como é que faz, onde é que se encontra, conta pra gente. Tá, meu Instagram, Patrícia_Capeluto, LinkedIn, Patrícia Capeluto, e-mail, contato@patriciacapeluto.com.br. Tem tudo. Patrícia Capeluto vai me achar. Vai achar, fácil assim. Vai achar, é fácil. Maravilha, obrigado demais pela presença, foi um prazer. Uma aula pra gente, tá? Sempre a casa tá aberta, né? Quando quiser voltar aqui para trocar mais ideia, a gente gostou muito do tema e é um tema que a gente precisa difundir muito, né? Eu acho que vai ser muito legal pro pessoal ouvir. Todo mundo tem muito a aprender aí com esses temas. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Tiago, Elton, adorei estar aqui, de verdade, adorei o convite e acho que vale uma mensagem para todo mundo. Claro. O que a gente não sabe fazer ainda, a gente aprende. Comunicação é algo que dá para aprender. E antes de ter habilidade, a gente precisa ter disposição. Fantástico, fantástico. E para quem quiser seguir a gente, ver esse episódio e tantos outros maravilhosos, meu querido, né? A gente é tão simples quanto a Patrícia. Procura por Protagonismo Esporte Clube, a gente tá no Instagram, no TikTok, a gente tá no YouTube, para quem quiser nos ver, para quem ouve através do YouTube também, no Spotify e também no Deezer, procura lá, Protagonismo Esporte Clube, e façam como a Rose fez. Rosiane, um beijo, ela indicou a Patrícia. Eu adorei, Rosiane. A indicou a Patrícia, indiquem as pessoas. A gente chama, viu? Não é só porque indica, tá? A gente chama, traz lá do Rio pra cá. Isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Indicou, a gente vai trazer. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu. Gente.